iremos tratar sobre a aceleração, ok? E eu vou tratar esse assunto porque a gente vai precisar dos conceitos de movimento uniformemente variável, ok? E a gente, de alguma forma, tem todo o conceito aqui que vocês estão vendo, tá? Sobre a aceleração escalar, né? Ou aceleração escalar média, ou simplesmente a aceleração, ok? Aqui a gente pode observar o que, né? O movimento variável, seja V1 a velocidade escalar de um móvel no instante T1 e V2, a velocidade escalar no instante T2, seja ΔV igual a V2 menos V1, a variação da velocidade no intervalo de tempo ΔT. A aceleração escalar média no intervalo de tempo ΔT é por definição. Então aqui você tem a fórmula da aceleração, que é a velocidade dividida por tempo, ou velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Gente, simplesmente o que é a aceleração? Né, de uma forma mais resumida, a aceleração é o comportamento da velocidade, tá? É o comportamento da velocidade. Essa velocidade pode se comportar aumentando ou pode se comportar diminuindo. Tudo isso em modo. Vamos ver aqui só um exemplo aqui bem rapidinho aqui, fazer um desenho aqui e você vai compreender. Olha aí essa pedra, esse meteoro, né? Vamos dizer assim, está todo mal feito. O que está acontecendo aqui? Nesse primeiro instante aqui, né? Esse primeiro instante, vamos chamar de T1, né? Quando eu comecei a marcar 0 segundo, ele estava a 10 metros por segundo. No tempo 2, tempo 1 segundo, já em 1 segundo já estava 20. No tempo 3, né, já estava 2, em 2 segundos já estava 15. No tempo 4 segundos, ele estava em 10 metros por segundo. No tempo 5 segundos, ele já estava a 5 metros por segundo. No tempo 6, ele já estava, tempo 6 segundos, já estava a 10 metros por segundo. O que eu observo aqui? Olha só, se você for bem esperto, você vai perceber que daqui para cá a velocidade aumentou. De 0 para 1 segundo, essa velocidade aumentou, tá? De 1 para 2 segundos, essa velocidade ela caiu, ela diminuiu. Do tempo 2 segundos, 2 segundos, deixa eu só mudar aqui, para 3 segundos, 3 segundos, aqui vai ser 4 segundos, desculpa, só ajeitar aqui, 4 segundos, vamos lá, aqui 4 e aqui 5 segundos, vamos lá, continuando, vamos lá, do tempo 0 para 1 segundo, houve um aumento de velocidade, houve uma variação. Do tempo 1 segundo para 2 segundos, houve uma diminuição de velocidade. Aqui do tempo 2 segundos para 3 segundos, houve uma outra diminuição de velocidade. Do tempo 3 para 4 segundos, também houve uma outra diminuição de velocidade. Já no tempo 4 segundos para 5 segundos, já houve um aumento. Então, em alguns casos, como esse aqui, houve uma aceleração, né, bem aqui desaceleração, aqui desaceleração, aqui desaceleração, e aqui uma aceleração. Então, houve uma aceleração aqui, um aumento de velocidade. Esse comportamento de velocidade, comportamento de velocidade é o que a gente chama de aceleração, tá?
regime de aceleração. É possível calcular? É. Vamos calcular aqui, vamos pensar aqui, vamos calcular aqui uma aceleração no intervalo de 0, tá? 0 e 2 segundos. Vamos lá. 2 segundos. Vamos calcular aqui o que houve daqui até aqui. Então vamos lá. De 0 a 2 segundos. Então vamos usar essa fórmula aqui, tá? Ó. Aceleração média, tá? Gente, alguns usam alfa, tá? É uma letra grega. Então vou botar um alfa aqui. Vamos lá. Aceleração média é igual V2 menos V1, T2 menos T1. Vamos lá. De 0 a 2 segundos. Vamos lá. Quem é a velocidade final? O 15. Menos V1, 10. T2 é 2 segundos. T1 é 0. 15 menos 10 dá 5. 2 menos 0, 2. 5 dividido por 2, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Gente, o que acontece aqui? A unidade de medida da aceleração, para quem já deve ter visto por aí, é 1 metro por segundo ao quadrado. Geralmente a gente usa metro por segundo ao quadrado, na maior parte das provas, ok? Essa é a unidade de medida padrão para a aceleração. O que eu observo aqui? Que deu um 2,5 positivo. Se ele deu um valor positivo, eu posso dizer que esse corpo realmente acelerou, tá? Ele acelerou. Agora vamos pegar um caso contrário, um outro caso. Vamos pegar aqui outro. Vamos pegar aqui no intervalo de 1 e 2 segundos. Vamos lá. A aceleração média será igual V2. Quem é V2? É a velocidade final. Então, aqui de 1 a 2 segundos. Bem aqui, ó. Esse para cá. Vamos lá. Quem é V2? O 15. Menos. Quem é o V1? É 20. Quem é o T2? T2 é 2. Quem é o T1? É 1. Então, 15 menos 20 vai dar menos 5. 2 menos 1, 1. Então vai dar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Professor, por que deu negativo? Deu negativo porque esse corpo ele está freando, tá? Ele está desacelerando. Então, é isso, gente. A aceleração nada mais é do que o comportamento da velocidade, ou acelerando ou desacelerando. Essa rapidez, a aceleração é como se eu medisse a rapidez desse corpo, né? O comportamento desse corpo ao longo do tempo, ou diminuindo a velocidade ou aumentando a velocidade, ok? Em módulo, a gente vai ver isso aí. Vamos para a próxima parte. Aqui você viu como calcula a aceleração e o principal conceito, que é o comportamento da velocidade em um intervalo de tempo. Vamos para o próximo. Comparando acelerações, né? Quais são as acelerações aqui? A das mais famosas, tá? Deixa eu só aqui. A da mais famosa é a queda livre, tá? A
queda livre. Deixa eu só aumentar aqui um pouco. Vamos lá. A queda livre ou aceleração gravitacional, né, tem a ver com a queda dos corpos, tá? Tem a ver com essa aceleração da queda dos corpos, a força com que a Terra atrai os corpos, tá? Em queda livre, nós temos uma G, uma gravitação, uma gravidade, tá? Que varia 9,8 metros por segundo ao quadrado. Gente, geralmente a gente arredonda para 10. Mas o que é que significa isso? Quando você solta um corpo, a cada segundo essa velocidade aumenta 10 metros por segundo. Ok? Então, a cada segundo, quando o corpo ele está em queda livre aqui na Terra, né, ele aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Então você observa aqui, ó, o corpo está bem aqui, ó. Aqui, tá? O que acontece? Soltei esse corpo. Um segundo, já vai para 10. Estou arredondando aqui. Aqui, 20 metros por segundo. Aqui, 30. Aqui, 40 metros. Então, o que acontece? Essa velocidade ela vai aumentando de 10 em 10. Geralmente é 9,8, mas a gente, nos livros e provas, é arredondado para 10. Então, você observa que esse corpo ele está aumentando 10 metros por segundo a cada segundo. Tá? A cada segundo, ele aumenta 10 metros por segundo. Ok? Então, a aceleração aqui geralmente é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a variação da velocidade em queda livre pela força de gravidade. Ok? Aqui nós temos um exemplo também prático, tá? O que acontece? Ó, é um exemplo prático. Em 2 segundos, a velocidade de um guepardo varia 72 km por hora. Corresponde a uma aceleração de quê? Ó, seguinte. O que vai acontecer aqui? Certo? Se tu pegar, fazer a divisão, se tu observar aqui, está em quilômetros por hora, aqui está em segundos. O que você vai fazer? Você precisa transformar essa velocidade aqui, ó. Se uma determinada velocidade ela está em quilômetro por hora, você deve transformar em metros por segundo. Como é que eu faço isso? Dividindo por 3,6. Você vai pegar esse 72, tá? E vai dividir por 3,6. Se você fizer a continha aqui, vamos lá. 72 dividido por 3,6. O que eu tenho aqui? Uma casa decimal e aqui eu não tenho nenhum. O que eu faço? Se é uma casa, eu aumento um zero, tá? Eu aumento um zero e tirar vírgula daqui, tá? Ficou 720 por 36. Não, 7 não dá, 72 vai dar 1, 2. 2 vezes 36 dá 72. 2 menos 72, nada. Sobrou um zero, vem para cá. Então, aqui vai dar 20 metros por segundo, tá? Então, observe. Eu tive que dividir por 3,6 para transformar essa medida aqui, ó, em metros por segundo, para eu poder dividir por 2 segundos. Então, a aceleração, né, delta V sobre delta T, então você vai dividir o quê? 20 metros por segundo dividido por 2 segundos. E você vai ter o quê? 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, assim, se tiver um problema
e o tempo tiver em segundos, você deve pegar essa velocidade que está em km por hora e transformar em metro por segundo dividido por 13,6. E aqui vale para a mesma coisa aqui também, tá? Neste caso aqui, os veículos terrestres de maior aceleração são os dragsters. Numa corrida de 402,25 metros por segundo, top full, varia de 0 a... esqueci de colocar outra parte aqui. Então, aqui não está bem completa essa questão, mas o que você deve compreender é que se tiver em km por hora, você tem que transformar em metro por segundo dividido por 3,6, tá? Neste caso aqui, ó, aqui é em segundos, tá? Então, o que acontece? 530 km por hora eu tive que dividir por 3,6, aí depois você divide por 4,5 e resolve a questão, certo? Então, isso é uma dica, tá bom? Vamos para a próxima parte aqui. Gente, agora, na aceleração, existem duas coisas: os movimentos acelerados e os movimentos retardados, tá? E aqui a gente tem que ter muito cuidado com uma coisa, tá? Observa aqui, eu vou fazer um desenho aqui, tá? Deixa eu só fazer. Eu quero que vocês analisem isso aqui comigo, tá? Fiz aqui para que vocês possam entender, tá? Se você observar daqui para cá, observe que aqui tem 2, 10, 18, 26, 34, 42. Aqui o módulo da velocidade, ela está aumentando. Por que eu estou falando de módulo? Gente, quando eu falo de módulo, a velocidade está aumentando de módulo, ou a velocidade está diminuindo de módulo, eu não estou considerando o sinal. Eu tenho que olhar se realmente sem o sinal está aumentando ou diminuindo. Aqui você pode observar que os valores estão aumentando. Então aqui é um movimento acelerado, tá? Esse aqui é um movimento acelerado. Módulo da velocidade aumenta com o decurso do tempo. Agora olha para cá. Aqui os valores estão negativos. Mas eu quero que você não olhe para o sinal, eu quero que você olhe para o módulo. O que é o módulo? É o número sem o sinal. Se você olhar sem o sinal, fica 6, 18, 24, 30, 40, 48. Se você observar esses valores aqui, ele está aumentando. Então aqui também é um movimento acelerado. Ah, mas pode aumentar negativamente? Pode. Tá? Por quê? Porque você não vai olhar para o sinal. Então, pode sim ter uma aceleração com valores negativos. Pode ter. Agora observe bem aqui. Menos 10, menos 8, menos 2. O que foi que aconteceu aqui? Em módulo, esse valor até aqui está retardando. Está diminuindo. Sem um sinal. 10, 8, 2. Só que daqui para cá, de 1 para 1, 2 e 3, já está aumentando, é um movimento acelerado. Então, daqui até aqui, esse espaço aqui, até aqui, você tem um movimento retardado, porque o módulo da velocidade aqui diminui, ou seja, sem o sinal está diminuindo. Só que daqui até aqui, esses valores estão o quê? Aumentando. Então você tem um movimento acelerado. Então quer dizer que um corpo pode acelerar negativo? Pode. Pode diminuir positivo, pode diminuir negativo. Então o que você tem que olhar? Não é para o sinal, é para o módulo, é para o valor numérico. Então esse foi a explicação de um movimento acelerado e retardado. Acelerado, módulo da velocidade aumenta. Retardado, módulo da velocidade diminui. Você está acelerando um carro, de repente vê um obstáculo. Então você está acelerando, depois você começa a apertar no freio
E você tem uma frenagem, ou seja, você tem um movimento retardado. Ok? Tipos de movimento. Vamos lá. Movimento acelerado. Ok? O módulo da velocidade que aumenta no decurso do tempo, né? Dependendo da orientação, vamos ver aqui. A gente vai analisar aqui o módulo e a orientação, para onde esse corpo está indo, ok? Vamos observar aqui. Acelerado progressivo. Vamos lá. O acelerado progressivo é quando o corpo ele está indo, tá? É quando ele está indo e ele vai a favor da trajetória. Então, o corpo ele está vindo para cá, a aceleração dele é para cá e a trajetória também é para cá. Então aqui ele é um movimento progressivo e é acelerado por quê? Porque de 80 ele foi para 120. Então aqui velocidade maior que zero, ou seja, está aumentando, e a aceleração também está aumentando, né? Se ele está aumentando a velocidade, automaticamente a aceleração também ela está aumentando. Então você observa que tanto o V é maior que zero, como o A é maior que zero, ou seja, tem o mesmo sinal. Isso aqui é um movimento acelerado, quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Se uma é positivo, é positivo, se uma é negativa, é negativo. Olha, observe aqui isso daqui agora. A aceleração ela está indo para cá, certo? Só que a trajetória ela está ao contrário, ela está para cá, ó. A trajetória está para cá, certo? Então o que acontece? Mas observe, como expliquei anteriormente, que o módulo da velocidade ela está aumentando. Eu não estou levando em consideração o sinal, mas você observa que de 80 foi para 120, se eu não considerar o menos. Então, neste caso, a velocidade é menor que zero, por quê? Porque está indo contra a trajetória. E a minha aceleração, ela dá um resultado negativo. Tá? A minha aceleração, ela é negativa, certo? Se eu for calcular a aceleração negativa, então aqui, ó, tanto a velocidade como a aceleração têm o mesmo sinal, né? Se um aqui deu menos, a velocidade deu negativa, a aceleração deu negativa. Num cálculo, você fez um cálculo que o corpo está indo contra a trajetória, você tem uma velocidade negativa. Quando você foi fazer o cálculo, né, delta V sobre delta T, você achou também uma aceleração negativa. Então, os dois são negativos, você tem um acelerado retrógrado. Então, mais uma vez, acelerado progressivo, porque acelerado porque os dois têm o mesmo sinal, certo? E é progressivo porque está a favor da trajetória. Acelerado retrógrado, nesse caso, primeiro, retrógrado porque ele está contra a trajetória. Então, a velocidade é negativa. É quando o módulo estivesse voltando. E a minha aceleração é negativa. Então, como tem o mesmo sinal, os dois, negativo e negativo, você tem um acelerado e você tem um retrógrado, porque esse corpo está voltando. Então, no movimento acelerado, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Ok? Beleza? Vamos agora para o movimento retardado. Vamos lá. Movimento retardado. O que eu observo aqui? De 120, ele diminuiu para 80. Então aqui eu já estou observando que ele está no movimento retardado. Ok? Então, o módulo da velocidade diminui. Diminuiu a velocidade,
movimento retardado. Observe aqui, esse corpo, ele está a favor da trajetória, a aceleração está para cá, certo? Ele está a favor da trajetória. Só que em compensação, a sua velocidade, ela está diminuindo. Ela diminuiu de 120 para 80. O que nós temos aqui? Nós temos tanto um movimento progressivo, porque ele está a favor da trajetória, mas ele tem um movimento retardado. Por quê? Porque a velocidade está o quê? Diminuindo. O módulo da velocidade está diminuindo. Então aqui, ó, você tem uma velocidade positiva, por quê? Porque está a favor da trajetória. Mas eu tenho uma aceleração negativa. Por quê? Porque está diminuindo de velocidade. Neste caso, ele está diminuindo de velocidade aqui, ok? A aceleração deu negativo, deu menor que zero. Então, olha que os sinais são contrários, tá? Quando são contrários, você tem um movimento que retardado, ok? Agora olha para cá. O que acontece? Aqui o carro está indo contra a trajetória, porque a aceleração ela está para cá, está indo para cá. E o sentido da trajetória está para cá. Então aqui você tem aqui um movimento retrógrado, ok? Retrógrado. Agora, a aceleração em módulo, né? Se você observar aqui, né? Você fez o cálculo V2, né? V2 menos V1. Foi o que aconteceu aqui. Ao fazer esse cálculo, você obteve uma aceleração aqui positiva. Você tem uma aceleração maior que zero. Sinais aqui, ó, contrários. Se você tem um sinal contrário, né? Você tem um sinal contrário, então esse movimento é retardado. Então aqui é retardado, retrógrado, e aqui é retardado, progressivo. Gente, mais uma vez, é muito importante que na hora dos cálculos, na próxima aula a gente vai resolver questões sobre isso. Vocês observem como é o comportamento, como é os sinais, tanto da velocidade como da aceleração. Tá? Aqui neste caso, eu diria, a questão da velocidade, você olhe a questão para onde esse imóvel está indo. Tá? Porque neste caso aqui, você tem movimentos, aqui você tem um movimento retardado retrógrado, quer dizer que ele está voltando, porque nesse caso aqui, que ele está voltando, então aqui o V é menor que zero. Retardado retrógrado. Aí você no cálculo vê se a aceleração ela deu o mesmo sinal da velocidade, tá? Da velocidade. Se elas deram o mesmo sinal, aí você tem um movimento acelerado. Ela deu o mesmo sinal da velocidade. Neste caso aqui, você tem um movimento velocidade. retardado. Se elas deram o mesmo sinal, aqui você tem sinais contrários. Os cálculos. Velocidade deu positivo. Aceleração deu positiva, é acelerado. Agora, se a aceleração deu positiva e a velocidade deu negativa, você tem um movimento retardado. É muito de acordo com os sinais, agora, se a aceleração deu positiva, do movimento do corpo e da aceleração. Você tem que comparar e observar se vai ser acelerado ou retardado. Ok? Gente, pronto, é isso, tá? Até a próxima aula com atividades sobre esse assunto. E não esqueça, né, de curtir o vídeo, tá bom? Tchau, até a próxima. Até a próxima aula. Valeu. Atividade sobre